Shalom a todos. 1º de outubro no calendário gregoriano e último dia do ano do calendário hebraico. Amanhã nós vamos estar comemorando Rosh Hashanah, o dia 1º de Tishri, o nosso ano novo do nosso calendário. E eu quero dar continuidade ao que eu falei no vídeo anterior, que foi sobre desinformação e antissemitismo. E hoje eu vou falar sobre antissemitas. Que tipo de gente é essa que é antissemita? Bom, tirando os estudantes universitários, né, dessa geração woke, que é patrocinada por ONGs antissemitas, pessoas que estão lá gritando from the river to the sea, sem saber qual o rio, sem saber qual o mar, sabe? Tirando essa gente que realmente faz barulho, mas não acrescenta nada, eu quero falar das pessoas que sim, estão nas redes sociais, sabe? Em grande parte influenciadas por essa mídia antissemita, sabe? Os jornais eletrônicos, tá? Brasileiros mostram a invasão do Líbano agora, que acabou de acontecer, a eliminação do Nasrallah, mas sem dar o contexto, sem dar a explicação, e as pessoas de uma maneira justa, ficam indignadas, né? Com as fotos das crianças cheias de poeira. E aí os comentários são assim, umas aberrações, sabe? Quem é que vai parar Israel, sabe? Desse genocídio, usam a palavra genocídio sem nem entender o significado dessa palavra, sabe? Como se Israel tivesse invadindo por prazer. Israel pode invadir todos os vizinhos e ninguém faz nada. Ninguém sabe o contexto, ninguém sabe que o Irã financia os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, que estão aqui perto da gente, porque o Irã está longe, para nos destruir, para destruir o Estado de Israel. Só que nenhuma mídia fala isso, sabe? Hoje, eu comecei dizendo que hoje é dia 1º de outubro, daqui a 6 dias nós vamos estar relembrando o massacre da Festa Nova e da invasão do sul do país. Ninguém mais fala sobre isso. Ninguém fala sobre os 101 sequestrados ainda nas mãos do Hamas, sabe? Parece que as pessoas perderam a mente. E eu tenho visto também, não só essas pessoas que são desinformadas, mas que pessoas que deveriam ser informadas e não são, sabe? Então, uma pessoa que eu até conheço pessoalmente, sabe? Eu vou falar de alguns exemplos de pessoas que eu considero que são pessoas cultas, que são pessoas que estudaram. Eu tive uma colega que hoje em dia ela é aposentada também, ela é uma antisionista, então eu vi ela escrevendo no nosso grupo, né, WhatsApp, falando que os sionistas são cruéis, nojentos, supremacistas, brutamontes e hitleristas, sabe? Ela é culta, ela é inteligente, sabe? Mas ela usa, palavras ao mesmo tempo infantis, como nojentos, brutamontes, mas supremacistas. Agora me diga, gente, nós aqui em Israel somos 10 milhões de habitantes, o total. 8 milhões são judeus e 2 milhões são árabes, sabe? No mundo inteiro, contando os judeus dos Estados Unidos e da Europa, que são as duas maiores comunidades, e do mundo inteiro, são 15 milhões de judeus.
que perfazem um total de 0,2 da população mundial. Como é que esse povo é supremacista? Então me explica, porque eu não entendo. Eu não entendo, sabe? Uma outra que eu descobri por acaso essa semana no Instagram, ela diz nos shorts dela, nos vídeos dela, que o exército de Israel queima bebês e estupra mulheres. Foi o Hamas que fez isso, né? Mas ela fala isso em oposição à tese de uma outra antissemita, uma americana, que escreveu a tese dela, agora de doutorado. Ela disse que os soldados israelenses são tão racistas que eles nem sequer estupram mulheres árabes. Você vê o nível de loucura dessas pessoas, porque se estupra é racista, se não estupra é racista também. Sabe, eu sinceramente, eu não tenho inteligência suficiente para entender essas mentes sofisticadas, sabe? Essa mesma que diz que o exército israelense queima bebês e estupra mulheres, diz que Hamas, Hezbollah, Houthis e o Irã não são terroristas, em oposição a Israel, que sim, esse é terrorista. Eu acho que os terroristas consideram uma ofensa não serem chamados de terroristas, porque é tudo o que eles querem. Eu já falei num outro vídeo bem antigo e eu não vou procurar para colocar no card, então eu vou repetir o que eu disse. Quando eu morava em Paris, eu li um livro de um escritor franco-libanês chamado Amin Maalouf. Ele escreveu um livro que se chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes, sabe? É um livro, ele fez uma pesquisa histórica boa, mas ele escreve com algum humor também. É um livro bom de se ler. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que naquela época, na época das cruzadas, século XI, século XII, tinha entre os árabes um grupo terrorista chamado Os Assassinos. Eles se autodenominavam os assassinos. Então, a fulaninha dizer que Hamas, Hezbollah, Houthis não são assassinos, olha, sinceramente, é uma ofensa para eles, sabe? É tirar todo o mérito do trabalho deles, dizer que eles não são terroristas. Coitada, sabe? Também está publicado nos jornais de hoje que um professor da Fundação Getúlio Vargas, sabe, exalta o líder do Hezbollah e o chama de grande guia, diz que era um homem inteligentíssimo e muito fino. Gente, é um professor da Fundação Getúlio Vargas, um homem culto. Eu não entendo, eu acho bem complicado, porque esse público das mídias sociais brasileiras que fala mal de Israel, eu compreendo que tem um nível de estudo menos baixo, eles não entendem a situação do Oriente Médio, mas essas pessoas que eu citei, ou, quer dizer, não citei as pessoas, eu citei as falas delas. A única explicação que eu teria para esse tipo de comportamento é uma passagem que está no livro de Obadias, o profeta Obadias, no capítulo 1, versículo 7, dizendo que o Eterno tirou o entendimento de Edom. Sabe? Tirou o Edom, sabe? É aquele irmão de Jacó que fingia que era amiguinho dele, mas não era, né? Existe um entendimento entre os cristãos de que Edom e Jacó se reconciliaram, mas isso não é verdade. Sabe? Não é verdade. Tanto é que na passagem do encontro deles, quando Jacó está voltando para a terra de Canaã,
que é a terra de Israel, Edom, o irmão dele, que é o Esaú, que também é Edom, e Edom em hebraico significa vermelho, sabe? Adom é a cor vermelha. Ele veio com 300 homens e veio para atacar, sabe? Ele só não atacou Jacó por causa daquele personagem com quem Jacó lutou de madrugada, sabe? E trocou o nome dele para Israel. E os nossos sábios dizem que aquela pessoa, aquele anjo que lutou contra Jacó e Jacó prevaleceu, era o anjo guardião de Esaú, de Edom. Sabe? Por isso é que Edom não atacou, Esaú não atacou Jacó. Mas eles nunca foram amigos, eles nunca se reconciliaram. Tanto é que o texto continua dizendo que Esaú foi para Seir e Jacó foi para um outro lugar, como se chama? Que em português se chama Cabanas, Sucot. Foi para Sucot. Havia um lugar chamado Sucot e Sucot significa cabanas, sabe? Para ver a sutileza do texto bíblico em hebraico, sabe? Tudo tem um significado, sabe? Mas o que eu quero dizer com relação aos antissemitas é que são pessoas que, mesmo tendo cultura, mesmo tendo estudo, não têm entendimento, não tem hormá, não tem sabedoria, porque os olhos delas estão fechados, sabe? Os olhos estão vendados. Então, estão vendados por quê ou por quem? Pelo ódio. Isso parecem cachorros raivosos espumando ódio, sabe? E isso também eu reparo, sabe, que afeta a imagem das pessoas. São pessoas feias, sabe? E eu não estou falando de traços físicos, da cor dos olhos ou da cor da pele, para alguém depois dizer que eu sou racista. Não é nada disso, sabe? É uma falta de brilho nos olhos, é um viço na pele, sabe? É uma paz que essas pessoas não têm, sabe? Elas são feias, porque a beleza é uma coisa que vem do eterno, sabe? A Bíblia diz que Rebeca era uma mulher bela, Raquel era bela, Davi era belo, sabe? A beleza vem de Deus, sabe? Essas pessoas não têm Deus, sabe? Por mais que professem uma religião, sabe? Não tem Deus e não tem luz nos olhos, não tem brilho no rosto, são feias, são amarguradas, são odiosas, sabe? Estão envenenando a si mesmas, sabe? Enquanto isso, o exército de Israel está acumulando vitória sobre vitória. Toda a liderança do Hezbollah já está destruída. O Hamas ainda falta o Yahya Sinwar, né? Nós acreditamos, aqui em Israel se fala que ele está cercado pelos sequestrados que ainda estão vivos, como ele está usando esses sequestrados como escudo humano, né? Porque se Israel tentar matá-lo, vai supostamente ter que matar também os sequestrados. Um ano essas pessoas cercando esse líder do Hamas com os braços amarrados para trás, sabe? Quando foi resgatado o corpo da Eden, que eu esqueci o sobrenome dela agora, o corpo dela pesava 36 quilos. A moça, se ela não tivesse levado tiros na cabeça, ela teria morrido de inanição, sabe? Mas o mundo não sabe, e não sabe porque não quer saber,
porque a mídia não informa e as pessoas não têm a curiosidade de ir atrás da informação por si mesmas. Eu tenho uma formação de jornalista, sabe? Eu aprendi na faculdade que sempre quando você vai escrever uma matéria, você tem que ouvir os dois lados, sabe? E a mídia mundial, pelos motivos que eu já expliquei no vídeo anterior, ela é comunista, ela é esquerdista, ela é globalista, ela faz parte dessa agenda criada pelo Antônio Gramsci de se acaparar das mídias e das universidades para formar militantes. Essas pessoas são militantes, por mais cultas que elas sejam. Para mim, isso é dramático, sabe? Dramático. Como é que essas pessoas não abrem os olhos delas, sabe? E não enxergam que as vitórias de Israel sobre todos os terroristas e num discurso que o Benjamin Netanyahu fez recentemente, ele mandou recado direto para o Irã: nós vamos alcançar vocês e está mais perto do que vocês imaginam, sabe? E quando ele fala isso, ele não ia fazer uma ameaça dessa, um blefe, como o Irã faz, vive blefando. Eu vou atacar, eu vou atacar, eu vou atacar. Quando atacou foi aquele fiasco de 300 mísseis que vieram aqui para Israel e quantas pessoas mataram? Nenhuma. Só teve um que caiu no deserto do Negev e feriu uma criança muçulmana. Quando o Hezbollah lançou mísseis num sábado no norte de Israel, matou 10 crianças muçulmanas. Sabe? E o mundo não enxerga. Que os ignorantes não entendam, eu aceito. Agora, que pessoas cultas não consigam enxergar, foge à minha compreensão, sabe? Então, só para terminar, eu queria lembrar mais uma coisa. Uns dias antes da eliminação do Hassan Nasrallah, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi para as redes sociais para mandar um recado para os libaneses, dizendo: nós não estamos em guerra contra vocês, nós não temos nada contra os libaneses, nós não temos nada contra o Líbano, sabe? E dias depois, 1 ou 2 dias depois, o Nasrallah caiu, ele estava num buraco, num túnel a 30 metros de profundidade. E o foguete e o nosso míssil chegou lá, sabe? Ontem ele fez um vídeo também para os iranianos, sabe? Que eu aconselho buscar nas redes sociais. Eu acho que eu publiquei na minha página do Facebook. Vai lá e vê ele dando a mesma informação para os iranianos. Nós não temos nada contra vocês, nós somos amigos dos iranianos, nós queremos ter boas relações com os iranianos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Então é isso, gente. Eu só queria compartilhar com vocês esse meu espanto com o antissemitismo vindo de pessoas cultas, sabe? De pessoas que estudaram, de pessoas que deveriam saber fazer uma análise equilibrada, mas não. Enquanto isso, nós vamos amanhã à noite acender as nossas velas de Rosh Hashanah, agradecendo ao Eterno por estarmos aqui. Já tem 5.785 anos que nós estamos aqui, que nós temos a Torá, que nós temos este guia para as nossas vidas, que é a Torá que o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai, que tem feito com que nós tenhamos visto
impérios e reinos e poderes e potestades como o Egito dos faraós, sabe, como os assírios, como os babilônios, os persas, os gregos, a Macedônia de Alexandre o Grande, os gregos, os romanos, sabe, o Império Bizantino, os árabes, sabe? E nós estamos aqui. Am Israel Rai. O povo de Israel vive. Shavua Tov, boa semana. Para quem está em curso de conversão ao judaísmo, para quem é Bnei Noach, eu desejo Hag Sameach, Shana Tová, um ano novo, feliz, cheio de coisas boas, de prosperidade, que os teus sonhos se realizem, que o Eterno realize o desejo do teu coração e que o exército de Israel derrote os terroristas, porque eles são terroristas sim, sabe, para que nós israelenses e judeus do mundo inteiro possamos viver em paz, mas não somente nós, com a derrota do terrorismo internacional, virá a paz para a região do Oriente Médio e virá a paz para todo o mundo. Am Israel Chai.